O Brawl hoje vem se envolvendo em diversas polêmicas nesses dias. Só que dessa vez foi ainda pior, ao ponto da comunidade praticamente sair do jogo. Estamos trazendo para vocês esse assunto e foi passado aqui pra gente. Um inscrito falou: NK, fala lá sobre a polêmica do Brawl, cara. Eu não quero! Infelizmente eu não entendo muito dessas coisas. Então, qualquer informação que o NK passar para vocês, vocês têm o direito, e eu peço a vocês para que me corrijam nos comentários, inclua informações e por aí vai. Porque esse é um assunto que eu fiquei sabendo recentemente e não tive muito tempo para me aprofundar em relação a isso daí. Diversos outros criadores já fizeram vídeos, não são muitos, né, que tentam se envolver nessas coisas. Para alguns é tanto faz, tanto fez. Quero nem saber nesse cara. Mas peço a vocês mais uma vez que essas informações nas quais vou passar para vocês, pode ser que às vezes não seja 100% verdades ou verídicas. Isso nunca duvidei. Algumas dessas informações o nosso amigo GP Towers nos passou. Tá bom. Tá, gente, parece que agora dentro do Brawl algumas skins, algumas personagens serão remodeladas, inclusive outras serão removidas. Algumas display arts, alguns minigames parece que ficarão de fora do game. Mas o que de fato aconteceu para isso ocorrer? Foi denúncia? Foi o quê? Também não sei. Antes de falar quem de fato foi o culpado ou o possível culpado, vamos falar um pouco sobre as skins polêmicas. Para quem não conhece, o Brawl é um jogo de RPG gacha conhecido pelas suas artes exageradas, pelo seu conteúdo de baixo calão. Mas é isso que a molecada gosta no jogo. Inclusive o jogo já é para mais 18 e para os frescos que vão se adentrar nesse mundo pervertido desse jogo, tem censura no jogo. Sabia não? Cara, se eu não me engano, quando você vai jogar, os personagens ficam todos borrados e por aí vai. Mas não é o alto nível de perversidade que é o problema aqui. Por muitos anos, o jogo sempre teve essas brincadeiras gostosas dentro do jogo. Personagens extremamente sexualizadas, especialmente com aqueles uniformes escolares. Bem, gente, apesar que eu olhei no jogo, eu não vi muitas personagens com uniformes escolares não, mas beleza, vamos lá. Pelo menos não tão chamativas como outras que tem por aí. Já tiveram alguns problemas, inclusive com a Steam, e a gente vai chegar lá, já vamos falar da Steam. Mas parece que nada se tratava de algum problema com informações ali dentro. Por exemplo, o jogo era para ter uma classificação e não tinha e deu um probleminha ali. É isso que se tratava, pelo menos é o que a gente achava. Então, de repente, como eu já disse a vocês, os desenvolvedores começaram a anunciar que faria algumas mudanças, censuras em várias skins e até removendo alguns minigames. Eu acho que esses minigames são aquelas fitinhas, né, que a gente vai passando. E essa decisão acabou gerando uma enorme insatisfação dos jogadores. Muitos se sentiram traídos, acusando a empresa de ceder à pressão. Mas qual foi o gatilho para essas mudanças? Já que o jogo já estava aí há 1 ou 2 anos ou mais. Segundo informações que eu obtive nas minhas pesquisas, foi a Steam a que trouxe a fagulha, a que instigou. Ela foi a catalisadora para essa censura. Porque o Brawl estava planejado para ser lançado na Steam, mas encontrou alguns obstáculos. O conteúdo do Brawl estava em conflito com as políticas da plataforma, e a Steam, como uma das maiores lojas de jogos do mundo, tem diretrizes rigorosas sobre o que pode ou não ser publicado, especialmente em relação com conteúdo sexualizado, nudez e, crucialmente, a sexualização de personagens que têm aparência infantil, que aparentam ter idades menores. Mas você vai olhar para mim e dizer: pô, NK, mas na Steam tem esses jogos safadinhos aí. E é por isso que eu vou voltar a repetir que a Steam pode ter sido o catalisador para essas censuras. Pode. Não tem o nosso Toguro dizendo sabor energético? O NK tá falando para vocês, pode ser. E também existem muitos jogos e alguns países que também não gostam de personagens com roupas escolares, porque uniforme escolar lembra o quê? Sexo. Jovens e adolescentes e menores. Ah, não, aí não. Então essa ameaça de não ser lançado na Steam ou até mesmo o banimento representava uma perda enorme no mercado e visibilidade para os desenvolvedores. Essa pressão econômica de alcance forçou uma reavaliação interna do conteúdo do jogo. Então,
com... Pessoal, parece que eles voltaram atrás. Vou poupar vocês de todos esses quase 20 minutos de vídeo que tinha pela frente. Tinha algumas questões que a gente iríamos abordar. Mas, enfim, pelo que eu entendi, pelas poucas informações que tivemos, eu não me aprofundei, parece que eles estavam mesmo querendo fazer essas mudanças. Eles queriam que o Brawl Doshi entrasse ali na Steam, então eles iriam ceder. Talvez isso iria aumentar e muito o número de players, o número de vendas, a receita deles talvez iria duplicar se eles conseguissem ali entrar na Steam, ou talvez era acabar com o jogo. Nessa madrugada, nessa manhã, não sei, eu lembro que ontem eu estava no trabalho e chegou uma notificação sobre a live que eles iriam fazer. Como o NK é um CL Thanos, então infelizmente às vezes eu começo a gravar ou programar ou até criar um roteiro em um dia antes, só no outro dia que a gente vai trazer para vocês. Eu até queria trazer vídeos sobre novas informações para vocês, mas infelizmente, né, cara? Não consegue, né? Segundo informações, as skins que seriam removidas não eram só, né, ou removidas ou remodeladas, não eram só das lolzinhas que tem dentro do jogo, não. E o minigame em questão a gente já vai mostrar para vocês, mas as personagens que iriam sofrer alterações ou até serem removidas do jogo seria a Hatfield, será que é o nome dela assim? Com a skin Pure White, a Hu com a skin Nature Claw e White Cat, a Seer com New Weary, será que é? New Weary, alguma coisa assim, que Demon Grounder, e a Teresa do Medical Club, que ali que talvez se encaixa, não sei se eu cheguei a trazer nesse vídeo, porque eu acabei tendo que interromper um vídeo, ó, pra você ver, mano. Beleza, eu tenho que tomar no nariz, peão tem que se lascar. E tem que se fuder, acabou. Mas aí eu fui lá, editei, procurei, fiz tudo pra chegar hoje que eu ia postar, correndo aqui, ó, editando pra postar pra vocês. Quando eu acordo, me deparo com a notícia que eles voltaram atrás, né? Parece que nessa live aí que eles anunciaram que, né, não vão fazer mais nada. Aí eu tomei na jabiraca, né? Se fudeu. E assim, que eu tô falando em relação a a Teresa, né, do Medical Club, essa personagem aí, mano, segundo informações, teve um trecho que eu tava falando no vídeo, parece que a implicação são com as lolis dentro do jogo e também com roupas de personagens tipo de colégio, de escola, que geralmente esses uniformes aí, eles remetem, né? Eles meio que... me fugiu a palavra agora, mas eles meio que lembram menores de idade, né? Ih, rapaz. Não vamos entrar muito em detalhes em relação a isso aí, mas a skin da Medical Club é uma enfermeira de escola, então por isso que ela seria mudada. Eles iriam alterar essa skin. Não só essa skin, como talvez teriam que mudar ou até remover a cena interativa dessa personagem. Canalhas 1000 vezes! Então eles iriam mudar isso daí. E outro minigame, cara, é esse minigame que eu nem sabia que existia. É um tal de Slap Top, que parece que é um Guitar Hero dentro ali do Brawl Doshi, bem diferenciado. Maravilha! Então algumas coisas seriam removidas ali dentro do jogo. E gente, vale ressaltar que essas personagens que geraram alguma polêmica ou que fizeram o jogo ser barrado ali, que são as personagens infantilizadas, né, com aparência infantil, por mais que tenham idades, né, para estarem com aquele tipo de roupa, por aí vai, né? Então, enfim, aquele tipo de personagem que tem dentro do Brawl Doshi, mano, quando aparece, gente, em nenhum momento sequer essas personagens tiveram alguma cena interativa ou tiveram cenas onde elas estão em posições onde você pode de fato ver ou apreciar pacotes de atualização ou alguma coisa do tipo. Não, eram normais. Nada que em animes e em outros jogos não tenham. Já pensou se eles começarem a implicar com o ZZZ por causa da skin da Ellen? Já pensou se o ZZZ fosse entrar na Steam porque a Ellen ela tem uma skin de colegial e a Ellen ela usa uma roupa de colegial, de escola, como vocês podem ver, bem curta, né? Por mais que ela esteja ali com uma meia calça,
gosta, você consegue ver tudo, né? Não com muito esforço. Então já pensou se por acaso o ZZZ fosse para a Steam e tivesse que mudar essa skin escolar da Ellen? Ó, pra você ver o rolo que ia dar, a não ser que eles criassem uma versão exclusiva para Steam e que tivessem outra versão daquela skin da Ellen. Estão parando para prestar atenção do que se trata toda essa palhaçada? E eu não sei, inclusive acho que até dentro da Steam também tem essas paradas aí. Eu tô achando que tem uma série de fatores que chegaram a fazer o jogo ser barrado dentro da Steam. Talvez denúncias e muitas outras coisas mais. Mesma coisa acontece em alguns jogos que às vezes tem algumas coisas que se mantêm, mas às vezes um público começa a denunciar. Eu acho que foi no caso do pacote de atualização da Cantarela no Wuthering Waves, porque se você olhar, se você avaliar, tem outros personagens que estão tão assim nítidas, né, quanto a Cantarela estava, né? Que isso? Olha pra botar Sedex, Ah, não, velho. E acabou, né, tipo, tirando ali da Cantarela porque eles viram e começaram a ficar com frescura no Toba. Então tem jogos piores, 10 milhões de vezes piores na Steam, e o pessoal tá falando aí que é por causa de algumas políticas, mas parece que é mais que isso, porque senão eles não iam precisar ter que mudar o jogo inteiro para poder adentrar. Então é só uma observação minha, é só uma opinião minha em relação aos personagens que tem lá dentro do Brawl Dust, as personagens consideradas lolis ali dentro, né? Então você não vai ver nada de escandaloso igual a grande maioria das outras personagens que são visivelmente adultas e por aí vai. As lolis ali você não vão ver essas brincadeiras gostosas. Ainda bem. Então parece que eles iriam mudar, gente, o jogo para adentrar na Steam, iriam ceder, ser classificado ainda como jogo 5 for 1, se é que vocês me entendem, né? Então, talvez algumas pessoas iriam jogar ali na Steam ou não, porque algumas pessoas ainda preferem jogar alguns jogos ali desse naipe aí, tipo gachas. O pessoal ainda prefere baixar o launcher original, que às vezes dá menos bug, por aí vai. Então eles iam desagradar a maioria dos fãs, do público, dos jogadores que eles têm até hoje, para tentar buscar mais players que às vezes talvez nem iam jogar, talvez nem iam gostar. Eu tenho certeza que não. Então eles iam tentar desagradar a sua base de jogadores para tentar buscar ou agradar uma minoria que talvez nem ia jogar a porcaria do jogo. Como assim, caralho? Desculpe! E foi uma sábia escolha, na minha opinião, eles terem recuado. Com certeza. Então não precisa mais chorar, não precisa mais desinstalar o jogo, não se preocupe mais. Acabou, a comunidade venceu. Levanta a mão pro céu e diga obrigado. E assim que deveria ser. Muitos jogos, cara, ia tacar o foda-se e já ia tentar ceder ali as normas da Steam. Como eu estava tentando dizer nesse vídeo, né, que eu compensei vocês, que eu livrei vocês de mais uns 10 ou 20, quase 20 minutos de cadeira aí assistindo o NK falando bosta. Cê é louco, não compensa. É que havia suspeitas que o governo ali, onde o jogo se reside ali, as leis de Taiwan, segundo informações é ali onde o jogo reside, estavam meio que pressionando o jogo para fazer essas mudanças. Então, no vídeo que eu trouxe em questão, o que eu cheguei a abordar é que a gente ainda não teria certeza. Eu não teria certeza. Utilizei o ChatGPT Towers e ainda por cima o IA, as IAs, as inteligências, dependendo o chat que você usar, ele não vai ter todas as informações, pode ter talvez informações atrasadas. É que a versão paga é mais atualizada, vai te entregar informações mais assertivas, e com certeza eles deixam essas inteligências artificiais, esses chats GPTs mais burros, né? Trazendo talvez informações um pouco ultrapassadas. Que adianta, mano, você pagar por um chat GPT ou por um IA que vai buscar informações na internet, se você pode usar ela talvez gratuita, só que limitada. Então algumas empresas, elas meio que retardam, né? Colocam talvez com um mês de atraso as informações, e às vezes fica um pouco difícil para a gente buscar informações ali nessas IAs, nesses chats GPTs, porque talvez eles possam trazer ali informações meio incorretas. Então é isso que eu queria dizer para vocês.
E tá bom, né? A única coisa que só quem tomou no orifício aqui foi o NK, que ficou aqui um tempão, né? Fez roteiro, né? Enfim. E quem disse que isso é problema meu? E, cara, graças a essas mudanças que eles fizeram, teve uma repercussão extremamente negativa. Tanto que até chegaram a ter uma quantidade enorme de dislike, coisa que eles nunca tiveram até hoje. Então, para tentar contornar toda essa fúria dos jogadores, eles tentaram compensar. E, inclusive, se eu fosse vocês, eu entraria hoje no Brawl Dush, porque vale muito a pena essas compensações. Eles deram uma quantidade de gemas ali dentro do jogo, né? Que eu não sei como é que é o nome dessa moeda do jogo aqui, eu tô chamando de gemas, né? Mas que, segundo informações, quase um total de 100 giros, ou dá 100 giros, eu não vou saber informar pra vocês corretamente, né? Mas eu acho que é por volta de uns 100 giros, mais 100 giros. Que delícia, cara. Olha o tanto de coisa bacana que eles deram pra Fudei até o talo. fazer essa compensação. Eles falaram em live, gente, que preferem que a loja mate o jogo do que morrer pelos players. Bravo. O que ele quis dizer com isso? Eu sei lá, porra. Que ele prefere ficar sem loja, né? Sem colocar na Steam. A loja acaba matando o jogo lá, né? Porque vão ter que fazer algumas modificações no jogo deles, né? Do que morrer pelos players. Então tem nessa imagem aí a modificação de como ficaria ali a Teresa, né? Que merda, hein? E para você ter uma ideia, por causa dessas modificações que o jogo ia ter ao chegar na Steam, eles iam já meio que censurar, ó. Vou colocar a imagem para vocês aí, ó, para vocês verem a quantidade de dislike que deu, porque nessa imagem que vocês estão vendo aí novamente, é onde eles anunciam como que ficaria a skin censurada que eles iam trazer, e daí houve todo esse dislike, toda essa comoção aí. E aqui já temos a live deles pedindo desculpa, né? Voltando atrás. Volta o cão arrependido com suas orelhas tão... E olha a diferença agora, mano. Temos nesse exato momento cerca de 2.000 likes contra 150 dislikes. Porque sempre vai ter cara que não vai gostar, né? Sempre vai ter cara que não vai gostar de brincadeiras gostosas, do fanservicismo, isso é normal. E também outras informações que eles trouxeram em lives. Não vou saber qual das lives que foi, porque eles soltaram duas lives. Uma parece que eles estavam dentro do carro deles lá, conversando, falando com o pessoal. E essa outra que eles trouxeram, né, certinho no YouTube, que parece que eles vão alterar sim o jogo para algumas regiões. Vamos supor que o jogo for lá para Arábia Saudita, vamos supor que as personagens estejam com burcas, as personagens estejam todas tapadas. Então, para cada região eles vão fazer uma censura diferente. Isso é bacana. Eu acho que todos os jogos deveriam fazer isso. Todos os jogos deveriam ter essa função. Que o ZZZ colocou lá o censorship, né, que é o personagem ficar transparente por causa das leis lá da China. Então, não coloca isso no global. Que o outro país vai ter. Então, naquele outro país tem essa censura. Pra nós, não. Entendeu? Porque pra nós não tem essas frescuras no toba que eles têm, entendeu? Não. Eu acharia bacana se o ZZZ também fizesse uma parada dessa. Aí aqueles frescos que não pode fazer isso com os personagens, que não pode dar zoom. Então que ele que tome no cu dele e ele não faça isso no jogo dele, ou talvez ele pegue essa versão que tenha essa censura. É claro. Mas enfim, quero agradecer todas essas informações que a gente trouxe aqui, essas imagens. Foi graças ao Sr. Balder, né? O Sr. Balder. Um herói. Não o herói que merecemos, mas o que precisamos. Os créditos, tá, gente? Deem ao Sr. Balder. O Sr. Balder trouxe essas informações e essas imagens pra gente. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe seu like, se inscreva para mais postagens e fui! Você não vale nada.